Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça, pela manifestação de Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, meu Senhor, pela nossa vocação para o teu serviço. Amado Pai, abençoa os meus irmãos, dá graça, cada um manifesta o teu poder, opera na vida da igreja. Abençoa os nossos ouvintes, guarda, Senhor, cada um dos nossos irmãos, os que estão conosco, os nossos irmãos, os nossos amigos. Abençoa os nossos ajudadores, Pai, com o nosso compromisso. Ó Deus, opera na vida dos teus filhos, dando graça, dando o necessário. E aqueles, Pai, que nos ajudavam no passado, continua abençoando, recompensando. Ó Deus, opera na vida dos meus irmãos e amigos. Pai bendito, Senhor da glória, guarda a tua igreja na cidade e no interior. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Estamos no ano 33, o nosso desejo é continuar, e enquanto o Senhor nos der saúde e companheiros, saúde para realizar e companheiros para patrocinar, nós vamos continuar fazendo, até porque justifica-se todo e qualquer empenho para proclamar a palavra do Senhor em dias tão difíceis, em dias tão trevosos. As trevas assolando, dominando as nações. A nuvem da escuridade entrando até no arraial sagrado. As igrejas de outrora, muitas igrejas zelosas e espirituais e fervorosas, estão sob uma sombra de dúvida, de frieza, de mornidão, de indecisão, de falta de graça, e muitos estão fazendo parte hoje do exército do inimigo chamado desigrejados. Claro que deve ter pessoas que está sendo iludida, atraída para aquele exército de perversidade. Mas, quando Jesus falava tão bem da sua igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e se levanta grupos e grupos e mais grupos para combater a igreja, eles estão a serviço das portas do inferno, eles estão a serviço de Satanás. Quando reprovam a igreja, quando renegam a igreja, estão renegando o Senhor da igreja. Querem ou não, queiram ou não, querendo ou não, estão a serviço do diabo. Então, com esta onda tão cruel de infelicidade, de infidelidade, de horror espiritual, se faz mais do que necessário a proclamação do Evangelho e da Palavra Santa do Senhor como um todo, como eu pratico desde o início da minha fé, nos anos 70. Confessei Jesus em 69. Em 71 já estava dando os primeiros passos como professor. De 73 até hoje, eu prego o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nas ruas, nos hospitais, nas empresas e nas igrejas. Louvo ao meu Deus, porque não teve nada que me tirasse a graça necessária para proclamar. Então, meus queridos irmãos, é uma bênção quando a gente faz a obra de Deus. E hoje nós vamos meditar em segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 14. Um texto relativamente longo, mas é necessário para a nossa compreensão. Davi estava numa aflição profunda, sofrendo
uma agressão no próprio lar. O filho vaidoso queria tirá-lo do trono, julgando que ele já estava ultrapassado. Ainda hoje fazem isso conosco. Às vezes os filhos, às vezes algumas pessoas que a gente julgava que eram amigos, que sejam amigas, e muitos líderes. Então Davi foi afligido de uma forma brutal com a situação e na fuga piorou ainda as suas aflições. Vamos à leitura, segundo Samuel 16:1. E Davi, passando um pouco mais adiante ao monte, eis que Ziba, um moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão são para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então o rei disse: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que é teu tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando o rei. E apedrejava a Davi com pedras, e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora a tua desgraça, porque és homem de sangue. Então disse Absai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: por que assim o fizeste? Disse mais Davi a Absai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Gemine? Deixai-o, deixa que amaldiçoe, porque o Senhor o mandou. Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei. Ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirando pedras contra ele, e levantava a poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali.
Bendito Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua santa palavra. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade e graça. Agora fala conosco, fala comigo, com os meus irmãos, os meus amigos, meus ouvintes. Abençoa e guarda, Senhor, cada vida. Recompensa com a bênção dos céus os nossos cooperadores. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, é muito ruim ser agredido. Agredido fisicamente é muito ruim. Eu já sofri agressão física. Algumas pessoas preferem uma agressão física do que uma agressão verbal. Agressões verbais envolvendo maldições, elas trazem um peso brutal porque não se sabe o objetivo daquele que venha maldizendo ou amaldiçoando. Mas é muito ruim estar intranquilo, é muito ruim não ter paz. E é muito difícil manter a paz, manter a calma quando se é ultrajado, quando se é amaldiçoado, injuriado. É muito ruim. Para efeito de comparação, basta ver o pulo que as autoridades corruptas costumam pular quando são confrontadas, mesmo sendo perversas, mesmo sendo corruptas, mesmo sendo indignas, mesmo sendo realmente criminosas. Eles não aceitam o tratamento de corrupto, o tratamento de criminoso, o tratamento de perverso. Eles não aceitam, aparecendo os monte de provas contra eles. Mas eles não aceitam, porque é ruim ser ofendido, é ruim ser confrontado. Agora, se um político, se um jurista, se um advogado, se um empresário corrupto não suporta ser agredido, imagina como foi difícil para um ungido de Deus. Um homem que Deus escolheu na adolescência. O Davi foi escolhido para a sucessão de Saul ainda na adolescência. Davi não tinha mais do que 16 anos, quando foi ungido pelo profeta Samuel. Naquele episódio que Samuel olha para o primogênito, o segundo filho, o terceiro filho, olha para os 7 filhos do homem e pergunta se acabou os varões. O Davi era o 8º filho e estava cuidando de ovelhas que estavam pesadas, prestes a parir, e ele não estava ali, porque aquele serviço dele era um serviço, digamos, para menino. Enquanto os irmãos, já adultos, já tinha alguns que logo estariam a serviço do rei. Resultado, meus amados, o Davi foi escolhido por Deus. Ele não se ofereceu, ele não fez nenhum gesto para ser ungido, ele não fez nenhuma injustiça contra o rei Saul, muito embora ele teve oportunidade, ele cortou a roupa, cortou a veste do rei. Quem corta a veste poderia cortar a garganta, mas ele cortou a veste do rei, e o texto ainda diz que ele se sentiu muito mal depois que fez aquilo. Era apenas uma amostra, uma prova, uma demonstração de que ele não tinha nada contra a vida do rei. Mas ele tinha feito muitos males. Ele tinha possivelmente praticado algumas injustiças entre o período da sua unção, com 16 anos presumidos, e o futuro, com 30 anos, quando ele começa a reinar. Neste período, ele teve muitas experiências perturbadoras. Ele teve vitórias maravilhosas,
ele teve muita perturbação. O Saul, que a princípio foi o beneficiário da sua comunhão, e o Saul perturbado pelos espíritos imundos, o Davi tocava, cantava louvores ali, eu tocava louvores, e era um benefício, mas acontece que o Saul, pela questão do ciúme, por outras questões de quem tem poder, ficou mal com o rapaz e queria matar o rapaz. Bom, a história é bíblica e extremamente conhecida, todo mundo sabe, todo mundo cristão, todo mundo judeu, sabe a história de Davi e Saul. Mas Deus havia ungido o Saul, ou melhor, Deus havia ungido o Davi para suceder o Saul. O Samuel tinha dito do risco que corria em ungir o jovem para a sucessão do Saul. Mas aconteceu, Deus deu garantias, ensinou, e ele, o profeta Samuel, fez aquilo. O resultado, Deus se encarregou de realizar. Davi reinou 7 anos em Hebrom, depois Israel faz uma aliança e a nação se junta e o Israel é dominado ou governada por Davi como uma nação completa com 12 tribos. Deus opera poderosamente na vida dele. Ele tem temor, ele tem interesse no bem-estar do povo de Deus. Ele trabalha, ele se sacrifica pelo povo de Deus e Deus honra quem faz isto. Resultado, tudo parecia bem, apesar das dificuldades e crises de quem exerce o poder. Aí o filho Absalão se revolta contra ele, usurpa o trono, e ele, para evitar um problema mais grave envolvendo o seu exército e a sua própria geração, seus próprios filhos, porque era praticamente impossível o exército de Davi matar o Absalão sem matar os outros. Então, Davi foge, e nesta experiência de fuga, ele encontra com afeiçoados da casa de Saul. Ele encontra com descendentes da casa de Saul. Ele encontra com o Ziba. O Ziba era um homem que serviu a casa de Saul, mas tinha temor de Deus, tinha conhecimento das coisas de Deus. Ele, sabendo da situação do rei, ele prepara um presente que foi muito bem-vindo, muito embora questionado. Ele, sabendo da situação do rei, ele era um moço de Mefibosete, que era neto do Saul, e ele traz para o Davi 2 jumentos carregados de alimento, 200 pães. Os pães realmente eram pães grandes. A cultura deles era fazer um pão como uma refeição para o indivíduo. Então ele levava comida, só pães, para 200 homens. Eram 200 pães, um pão era a ração de um soldado, 200 pães, 100 cachos de passas. Eles tinham a técnica de desidratar as frutas. Eles levavam 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, sem definir o que era, e um odre de vinho. O odre de vinho era um couro de um carneiro, e muitas vezes quem fazia o odre só aparava as pontas mais salientes do couro, dobrava o couro, costurava completamente para dar exatamente a segurança de um odre e enchia. Um odre de vinho
dependendo do tamanho do animal, geralmente só batia o animal chamado animal errado, na condição com capacidade reprodutiva. Então, um odre de vinho, muitas vezes, tinha até 20 litros ou mais de vinho. E ele traz a presença do rei. O rei, sabendo que ele era afeiçoado, tinha sido um pajem, tinha sido um protetor do Mefibosete, o Davi diz: o que você está querendo com isto? E ele diz: os animais é para a casa do rei, para untarem. Os pães e as frutas para os moços comerem, e o vinho para os que estão cansados beberem. E o rei disse: onde está o filho do teu senhor? Aí ele diz, ele tem as informações. E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Ele tinha um pensamento assim. Então disse o rei a Ziba: eis que é teu tudo quanto foi, tudo quanto tem Mefibosete, toda a herança. Aí o Ziba se inclina, agradece. E o Davi, passando, chega numa área, olha o tratamento do outro indivíduo. O Ziba reverencia, ajuda, reconhece e agradece a Deus pela vida do rei. Aí o rei, quando chega em Baurim, sai um homem da linhagem da casa de Saul, o Simei, e vai amaldiçoando o rei. Ele joga pedras na equipe, no cortejo do rei. Ele joga pedras e ele amaldiçoa o Davi e todos os seus servos. Ele amaldiçoa. Ele os amaldiçoa. Ele diz: sai, homem de sangue. Homem de Belial era uma forma de chamar o rei de filho do diabo. Agora você está recebendo a paga. Ele associava a rebelião de Absalão com alguma maldade de Davi. E não estava em jogo maldade de Davi contra a casa de Saul, até porque Davi não praticou maldade contra a casa de Saul, contra a vida de Saul, contra o filho de Jonatas, contra ninguém da casa de Saul. Então, meus queridos, muitas vezes nós somos confrontados e afrontados, mas nós não podemos mudar, fazer as coisas piorarem. Digamos, um capitão do Davi, que era sobrinho dele, o Absai, diz: deixa, rei, deixa eu tirar a cabeça dele, deixa eu matá-lo. E o rei disse: não faça isto, não pode, não faça isso, deixa ele me amaldiçoar. Pode ser que Deus veja, que Deus ouça e mude esta maldição em bênção. Meus queridos irmãos, o nosso Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que quando você sofre uma afronta, quando você é confrontado ou afrontado, sem semear discórdia ou mal, o Senhor luta por ti. Não desista nunca, não faça injustiça, não busque a vingança, não denuncie ninguém, não fale mal contra alguém, não tente arruinar a honra e nem proclamar a desonra de alguém. Deixa com o Senhor e certamente Ele te dá vitória. Davi foi restaurado, o filho morreu, sem uma guerra aberta, o filho fugiu
quando viu que estava se perdendo, ou perdido, fugiu. E a natureza, usando aqui um termo muito comum, a natureza se encarregou do resto, porque ele ficou pendurado pelos cabelos em um espinheiro. A árvore serviu de prisão para ele ser abatido por um dos militares, acalmando o reino, e Davi terminou o seu tempo e deixou o reino em paz sob o comando de Salomão. Deus continua buscando a pacificação do coração do homem, da família humana, da sociedade, quando se tem temor, quando se coloca em Deus a esperança e a confiança. Que Deus abençoe e guarde os meus irmãos. Nós vamos fazer a intercessão com o memorial da oração. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela graça. Obrigado pelo teu profundo amor. Obrigado pela tua palavra santa. Fala conosco, abençoa os meus irmãos, os nossos ouvintes, os nossos amigos e todos os que tiverem contato com as nossas publicações. Ó Deus, os nossos inscritos e seguidores, toma em tuas santas mãos os nossos ajudadores da graça, Senhor, operando em seus corações e vidas. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.